Vamos destacar agora a simetria do gráfico da função do segundo grau, ou seja, a simetria da parábola. Vamos fazer um traçado aqui, desenhar, para verificar esses detalhes. Primeiro vamos considerar a seguinte possibilidade. Nós temos uma função com A positivo. Vou colocar aqui, ó, eixo Y, eixo X. Vou desenhar aqui o gráfico. O gráfico ele tem um valor de A positivo, então a parábola ela vai ter um formato, vai ter a concavidade dela voltada para cima. Muito bem. E o que a gente pode observar? Note bem, a função do segundo grau ela é simétrica em relação ao eixo que passa pelo vértice. Mas o que seria o vértice? O vértice, pessoal, tem aqui, é o ponto, né, que você vai formar uma espécie de V, o canto aí, onde a função está descendo e passa a subir. O vértice ele é o local por onde eu traço o eixo de simetria da parábola e eu tenho a mesma figura de um lado do outro, ó, com rotação. Vou traçar aqui o eixo. Essa é uma primeira interpretação, claro, para a ideia de vértice. Traçando aqui, ó. O que é que nós temos? Imagina esse eixo aí. A função do segundo grau ela é simétrica em relação a esse eixo, ou seja, ó, esse pedaço da figura, se eu girar, ele encaixa perfeitamente em cima do outro pedaço. Então, esse eixo de simetria vai dividir em duas partes iguais. O detalhe interessante é que esse vértice, ó, esse eixo de simetria, ele é simétrico e esses pontos aqui, ó, que nós já conhecemos, são as raízes. Raiz x1 e raiz x2. Se esse eixo aqui, ó, melhor, se esse trecho da função é idêntico a esse, se eu giro e encaixo lá em cima, eu posso afirmar que essa distância, ó, esse ponto que fica aqui no meio, ele é o ponto médio. Vou colocar só assim por enquanto. Porque essa distância é igual a essa. Se as distâncias são iguais, esse ponto aqui, ele é ponto médio. Ele é o ponto médio desses outros dois pontos, ou seja, o ponto médio das raízes. E perceba o seguinte, que se esse aqui é o vértice da função, esse vértice tem uma coordenada x e uma coordenada y. Perceba bem, quando a gente fala coordenadas, estamos nos referindo aos valores de x e y. Se eu falar ordenada, estou me referindo aos valores de y. Abscissa os valores de x, ordenada os valores de y. Então, esse ponto aqui, ó, ele tem uma abscissa que é o x do vértice. Esse ponto aqui, ó, ele também é o x do vértice. Se eu quero calcular a coordenada x do vértice, tendo as duas raízes, a gente percebe, ó, que o x do vértice é a média aritmética, né, das raízes da função. Veja bem, o x do vértice eu posso encontrar facilmente se eu tiver as raízes da função. Ele vai ser a média das raízes da função. Um fato interessante. Esse vértice, pessoal, neste caso, o vértice da função, ele indica o extremo da função. Ou seja, o vértice pode ser o valor de máximo ou o valor de mínimo. Então, neste caso aqui, ó, ele está indicando o menor valor possível da função, o valor mínimo da função. Nas próximas aulas, nós vamos aprender como calcular esse valor mínimo. Vamos observar o seguinte agora. Vamos perceber uma segunda possibilidade. Eu vou colocar, mudou muito não, né? Vou colocar aqui embaixo mesmo. O meu gráfico, digamos que ele passe pelos pontos. Aqui ele vai passar corta o eixo Y em C. Aqui também, ó, ele corta o eixo Y em C. Raiz 1, raiz 2, ou x1 e x2. Tá certo? Observe que esta função do segundo grau tem um vértice aqui, ó. Nós temos de novo o vértice. Esse vértice vai ter uma coordenada x e uma coordenada y. Ou seja, a coordenada x é chamada de x do vértice, a coordenada y é chamada de y do vértice.
nós vimos que se eu quero calcular essa coordenada x, basta eu saber que esse x aqui, ó, ele é por onde passa o eixo de simetria da função do segundo grau, ou seja, da parábola. E eu sei que se esse pedaço é igual a esse, essa distância daqui para cá é igual a essa, apesar de o desenho não estar tão perfeito, né? Mas as distâncias são iguais. Se as distâncias são iguais, o x do vértice é o ponto médio da função. Nota comigo. Uma coisa importante a ser observada é o seguinte, que, como nós já tínhamos falado, o y do vértice, ele representa o maior valor possível da função. E aqui cabe uma observação importante. Vamos anotar aqui, ó. Uma obs. Quando nós falamos máximo valor da função, estamos nos referindo ao máximo valor de y. E o fato é que, quando nós falamos valor da função, é o mesmo, quando eu falo valor da função, é a mesma coisa, ó, é o mesmo que valor de y, pessoal. Se eu falo que eu vou ter o maior valor da função, ou o máximo valor da função, eu vou ter o máximo valor de y. Isso vem, pessoal, daquela situação ou daquela equivalência que nós tínhamos anteriormente, ó. Quando você diz que y igual a f de x. Então, o valor da função é o valor de y. Isso aqui é importante porque muitas vezes o problema diz o seguinte, você vai, esse y, né, o y da função, ele pode estar sendo representado como, por exemplo, por uma altura, um objeto que é lançado verticalmente. A altura é o valor de y, e que a altura é representada pela variável y, ou a y é representada pela altura, e o que ficaria no lugar da variável x é o tempo. Então, o maior valor, a maior altura alcançada pelo objeto é o maior valor de h, que é o maior valor de y, se a gente colocar no plano cartesiano x, y. Essas interpretações nós vamos fazer no estudo de física. Inicialmente, a gente vai analisar primeiramente os fatos e fazer as aplicações em física. Então, fica sabendo disso. O maior valor da função é o maior valor de y. X do vértice, e esse maior valor da função vai ser o y do vértice. O menor valor da função também é o y do vértice. Observe que o fato da função ter um máximo ou um mínimo depende apenas do valor de a. Se o a é positivo, a função tem um mínimo valor para y. Ó. O y do vértice vai representar um mínimo. Vou colocar bem aqui, ó. O y do vértice representa um mínimo, certo? Já no caso de eu ter um a negativo, se o a é negativo, o y da função representa o máximo, a função vai ter um valor máximo. Ok? Entenda o seguinte, que se eu quero achar o x do vértice e eu tenho as duas raízes, eu posso achar x do vértice pela seguinte relação. X do vértice é a média das raízes. Agora fica a pergunta, professor, e se eu quiser achar o y do vértice? Como é que eu faço para encontrar? Perceba bem, o y do vértice é o f do x do vértice. É o valor da função, é o valor de y que eu encontro, né? É o valor de y que eu encontro quando eu substituir o x na função. Então, se eu quiser calcular o y do vértice, é só eu substituir na função, a função do segundo grau, só para lembrar vocês, né? A função do segundo grau, ela tem a forma ax2 mais bx mais c. Então, vamos escrever isso aqui numa ordem diferente. Assim, ó. Se eu quero encontrar o y do vértice, ele é o valor da função quando eu substituir o x do vértice. Então, o y do vértice é a, x do vértice ao quadrado, mais b, x do vértice, mais c. E aí tá, pessoal. Se eu tenho o valor do x do vértice, para eu encontrar o valor do y do vértice, basta eu substituir na função. Então, vamos só registrar isso aqui que eu escrevi. Para encontrar
y do vértice, basta substituir x do vértice na função. Esse é o fato interessante. Nós temos dois fatos observados. Primeiro, o x do vértice é a média. Quando a gente fala média, a gente refere-se à média aritmética. É a média das raízes. Primeiro fato importante. Segundo fato, o y do vértice, para você encontrar o y do vértice, basta substituir x do vértice na função. E tudo isso que a gente falou vem em decorrência do seguinte fato, de que a função do segundo grau é simétrica em relação ao eixo que passa pelo vértice. Nós vamos aprender nas próximas aulas como calcular o x do vértice sem ter as raízes, como calcular o y do vértice sem ter inicialmente o valor de x do vértice. Vamos parar por aqui e nas próximas aulas a gente continua com outros desenvolvimentos.